Boa noite a todos. Havendo número legal, eu invoco a proteção de Deus e dou por aberta a presente sessão. Eu solicito aos nobres vereadores a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Em votação, a dispensa da leitura. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levantem. Aprovada, então, a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Sendo assim, eu convido o nobre vereador, primeiro secretário Juscelino, para fazer leitura do expediente. Ofício 221-A/2014. Senhor Presidente, de acordo com a legislação vigente, vimos através deste encaminhar a Vossa Excelência para a devida apreciação os balancetes abaixo elencados referente ao mês de março de 2014. Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal. Balancete do Fundo Municipal de Saúde. Balancete do Fundo Municipal de Assistência Social. Balancete do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais e Prevente. Sendo que nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos atenciosamente Jean Francisco Voltolini, Prefeito Municipal. Ofício número 221-B/2014. Resposta ao pedido de informação número 14/2014. Senhor Presidente, cumprimentando, vimos pelo presente responder o pedido de informação número 14/2014 do vereador Leonir José Maestre e aprovado pelos demais edis, com referência ao contrato número 021/2014. Licitação número 4/2014, sendo contratada a senhora Fernanda Costa para a prestação de serviços terceirizados de transporte escolar. A contratada realiza a linha no período matutino, saindo da localidade de Ribeirão Bilu, Rua Tijucas, Mato Queimado, transportando os alunos até a propriedade de Pedro Oreni Tomasi, na Rua Tijucas. Neste local, pegam o ônibus de propriedade da Prefeitura Municipal de Nova Trento e vão até a Escola de Ensino Fundamental Professor Francisco João Vale, no bairro 30 Réis, no período matutino, perfazendo diariamente ida e volta 18 quilômetros, fazendo tal percurso nos horários das 7 horas, retornando às 12 horas para pegar os alunos e levá-los até suas casas. Atenciosamente, Jean Francisco Voltolini, Prefeito Municipal. Ofício número 222/2014. Resposta ao pedido de informação número 13/2014. Senhor Presidente, cumprimentando, vimos pelo presente responder o pedido de informação número 13/2014 do vereador Leonir José Maestre e aprovado pelos demais edis, solicitando informações sobre o pregão presencial número 065/2013. No pregão presencial número 065/2013, cujo objeto era a contratação de profissional de nível superior com formação na área de arquiteto urbanista por 12 meses, tivemos a participação de Heloísa Franzói, sendo que o certame foi homologado e adjudicado no dia 1º de outubro de 2013 em favor da mesma. Aproveitamos para informar que todas as fases do pregão foram respeitadas, tendo sido os resumos do edital publicados no Jornal Trentino, dia 13 de setembro de 2013, e no Diário Oficial do Município, dia 16 de setembro de 2013. Todo o processo licitatório acima encontra-se arquivado no setor de licitações da Prefeitura e à disposição do nobre vereador. Atenciosamente, Jean Francisco Voltolini, Prefeito Municipal. Indicação número 112/2014. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. O vereador que estas subscreve, considerando a real necessidade do que vem alegar, indica à mesa desta Casa providência junto ao Executivo Municipal, no sentido de que se comunique à Comissão Municipal de Trânsito quanto o desejo dos moradores do trecho da Rua Alferes, entre o loteamento Santa Luzia e a residência do Sr. Romoacir de Souza, que seja construído um inibidor de velocidade. Justificativa. O Sr. Miguel Batiste, o mensageiro do pedido dos moradores, afirma ser impossível ter sossego e segurança com o trânsito como está. É preciso fazer alguma coisa para inibir a alta velocidade, pois nós não estamos morando ao lado de uma rodovia, mas a velocidade é até maior do que se fosse uma rodovia. Diz ele que os moradores se propõem a pagar toda a despesa do elevado.
Bastaria a Comissão Municipal autorizar a construção. Espera ter seu pedido atendido. Sala das Sessões, 5 de maio de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 113/2014. Que se providencie substituir lâmpada queimada na luminária próxima à Ponte Pêncil que liga São Roque ao bairro 30 Rés. Justificativa. Esta travessia é muito utilizada tanto por operários quanto caminhantes, e depois da colocação das luminárias o local ficou muito mais seguro. Por isso a importância de repor a lâmpada com urgência. Sala das Sessões, 5 de maio de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 114/2014. Que se providencie repintar o elevado com passagem de pedestre no bairro 30 Rés, em frente ao comercial Voltolini. Justificativa. A pintura do elevado faz parte da sinalização, por consequência, a inexistência da mesma deixa incompleta a sinalização e facilita a não observância de alguns motoristas que acabam não diminuindo a velocidade e nem respeitando os pedestres que a utilizam, com isso diminuindo em muito a segurança no local. Sala das Sessões, 5 de maio de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 115/2014. Que se comunique à Comissão Municipal de Trânsito que são muitos os contribuintes que entendem que se faz necessário a construção de um elevado com passagem de pedestres nas proximidades do supermercado Arker. Justificativa. São muitos os motoristas, ciclistas e pedestres que solicitaram a este vereador que novamente levasse este pedido ao Executivo na tentativa de se diminuir a velocidade dos veículos naquele local, para assim aumentar a segurança de todos que ali transitam, ou entram e saem do referido estabelecimento, e da rua próxima ao local. Sala das Sessões, 5 de maio de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 116/2014. Que seja dada uma atenção para a rua Guilherme da Labrida, no bairro Vígolo, pois deveria ser feito calçamento ou um patrulhamento com a limpeza da via. Justificativa. Fui pessoalmente na rua para ver o que os moradores me relataram. A rua está abandonada, cheia de buracos e com o capim invadindo a via. Sala das Sessões, 5 de maio de 2014, Leonir José Maestre, vereador. Obrigado, nobre vereador. Terminada então a leitura do expediente, eu concedo a palavra aos vereadores inscritos para tratarem de assuntos de sua livre escolha. Eu pergunto ao nobre vereador, os dois. Leonir? Dois. Pode fazer uso, nobre vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite aos ouvintes da Rádio Clube, principalmente ao povo neotrentino que acompanha as transmissões às quintas-feiras. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de falar para os nobres colegas que a situação do Jardim Azaleia, aquela praça, já conversei com o secretário de obras e conversei com o representante da empresa que fez os trabalhos. Me prometeram aí que logo essa semana, no mais tardar semana que vem, vai ser feita a recuperação daquele trecho lá, que é uma parte na curva da calçada lá que cedeu as pedras, o paver e o meio-fio. Então, logo, a preocupação nossa vai ser sanada pelo Poder Executivo. Mais uma vez, a gente tem que subir nessa tribuna e falar, infelizmente, da SC 410, onde a gente acompanhando o noticiário, mais duas pessoas, duas jovens, perderam a vida semana passada, melhor dizendo, a SC 410. A nossa saída da Ponta Fina, mais um acidente também há 15 dias atrás, com 3 jovens, graças a Deus, sem vítima fatal. Mas o que o governo do estado está esperando para começar essa nossa rodovia? A obra já foi licitada, foi cancelada, a miséria de 3 milhões e 100 para o governo do estado não é nada,
Já falei aqui que para trazer 20 pessoas aí em Florianópolis gastaram 2 milhões em 2, 3 dias, com hotel e com evento aí da Copa, e não consegue gastar 3 milhões e 100, dando desprezo para a nossa região. Porque para mim não deixa de ser um desprezo. Já fiz contas aqui que com IPVA, que a gente recolhe aqui nos 3 municípios mais Major, nós no mínimo são 15 milhões por ano. E quando é para botar 3 milhões e 100 na nossa rodovia, eles não conseguem botar. Queria saber quanto que custa uma vida. Qual é o cálculo que o governo faz num custo de uma vida. Não de várias, como já foram perdidas, mas de uma. Como que Nova Trento está sendo desprezado pelo nosso governo? Que seria uma obra para atender o turismo aqui da região, que seria uma obra para atender a indústria de São João Batista, a cidade de Canelinha e, por que não, a cidade de Major. Somos desprezados pelo governo do Estado numa obra que é de interesse comum de toda a população do Vale do Rio Tijucas. Mas, infelizmente, a cada mês que eles não estão iniciando essa obra, mais vidas estão se perdendo na nossa rodovia. Outra coisa, senhor presidente, senhoras e senhores, nobres vereadores, o Jornal Trentino usou em 2 edições uma denúncia covarde, porque não deixa de ser covarde, porque ela é anônima. Quando uma pessoa quer fazer uma denúncia séria, ela vai lá dar nome, sobrenome, CPF e RG. Mas quando é uma denúncia anônima, a pessoa que foi lá fazer a denúncia, ela é um baita de um covarde. Por quê? Porque ela denunciou as saídas das crianças das creches aqui de Nova Trento. Todo mundo aqui da cidade acompanhava as saídas das crianças em cordinha com segurança, sempre acompanhada com os professores, nunca vi com um professor, sempre com 2 professores, para fazer uma caminhada na nossa cidade. Para visitar o parque da nossa cidade, para visitar a prefeitura da nossa cidade, para visitar vários pontos da nossa cidade. E com essa denúncia, o Ministério Público acatou e foi cortado isso. Não pode mais as crianças saírem da creche. Agora parece que essa semana os pais tiveram uma reunião com o prefeito, com o assessor jurídico, mais o secretário da Educação, junto com a parte da Secretaria de Educação, e eles vão trazer para Nova Trento o promotor que acatou essa denúncia, que suspendeu a saída das crianças da creche, para vir a Nova Trento, conhecer Nova Trento. Porque Nova Trento não é Florianópolis, não é Blumenau, não é Brusque. Nova Trento ainda é uma cidade pacata, é uma cidade segura, vamos falar assim. Então, para que tirar isso de uma coisa boa, que a maioria das crianças gostavam de fazer isso? Os professores também gostavam de sair com as crianças. Então, num ato covarde, para mim não deixa de ser covarde, porque não deu nome, sobrenome e CPF, fez essa denúncia, o promotor acatou, e agora o poder público, junto com os assessores jurídicos, vão tentar reverter isso. Serei isso, senhor presidente, para a primeira parte. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador. Eu te agradeço pelo lembrete da praça, nobre vereador, que foi um pedido meu. Obrigado. Convido o nobre vereador Leonir, então, para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Clube, em especial os neotrentinos, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu queria mandar um abraço ao senhor Cirilo Dalprá, que eu visitei no sábado, e ele ficou muito contente com a visita, e disse para mim o seguinte: não perco uma sessão da Câmara. 85 anos de vida e ainda querendo participar
da política de Nova Trento. Homem que sempre se fez representante na comunidade do São Valentim, hoje mora no Salto, aonde quando a Rádio Clube não pega na rádio, o genro dele, Marcelo, que também mandou um abraço, a Marcelo Minati, leva o carro, estaciona na frente da porta e ele escuta a sessão da Câmara. Um abraço ao seu Cirilo e ao Marcelo Minati. Começando os trabalhos desta noite, eu gostaria de dizer que na última sessão, quando o vereador Jaison Marchiori se pronunciou e eu não pude mais falar, eu gostaria de dizer a este vereador que quando eu subi nesta tribuna e mencionei o problema do hospital, eu quero dizer a este vereador que eu não falei em atendimento. Eu falei na dívida que o município tem com a congregação. E eu quero dizer a este vereador que não mistura os pauzinhos, porque a freira também escutou a fita e ela me ligou e disse: não é isso que você falou, maestro, e não é isso que nós queremos. Nós não queremos mais nada com o hospital, nós queremos receber o que é nosso. Então deixa aqui ao público de Nova Trento, aos habitantes de Nova Trento, que tem que vir à tona sim, como foi feito o acordo entre as irmãzinhas e o hospital. Outro assunto que eu queria ter, quando eu falei no secretário de obras, o mesmo disse assim: dentro da capacidade dele. Não, eu não concordo. Quer dizer que se eles botam um secretário que não tem capacidade, ele só vai fazer o que ele é capaz? Ele tem que fazer o que realmente tem que fazer. Não o que ele é capaz. Então, se ele não é capaz, não escolhe dele, não faz nada, não faz o que ele precisa. Ele tem que sim fazer o que o município precisa, o que as estradas precisam, o que as obras precisam. Dentro da sua capacidade, dentro da capacidade dele, foi dito nessa tribuna. Sim, se ele não tem capacidade, então o município vai pagar? Mas o assunto que eu gostaria de levantar, e essa semana não tem espaço na Rádio Clube, que já está todo mundo agendado os espaços, para dar a resposta ao prefeito de Nova Trento, aonde ele deu uma entrevista na terça-feira e diz o seguinte: primeiro, ele falou nas obras. Eu nem vou questionar as obras, porque eu só vou dizer uma coisa que o jornalista perguntou para ele: mas qual é a obra de expressão que o senhor fez até agora? Ele ficou mudo. Mas não tinha. Aí ele começou a mencionar o calçamento do Tirol, o dinheiro que vem para o Morro da Cruz, o dinheiro da ponte, o dinheiro de não sei de onde, o dinheiro da não sei de onde, mas ele não disse a obra de expressão que ele fez até agora, num ano e meio. Eu não vi também. Tá, começamos. Tanto é que ele foi para dar explicação da polêmica do IPTU. Mas como ele não tinha explicação, ele foi falando nas obras. Mas aonde obras? Ele foi falando no dinheiro que está para vir, tomara que viesse. 13 milhões está para vir. 13 milhões pelo que ele falou. 13 milhões. É dinheiro. Tomara que viesse. E mencionou várias vezes o governo do estado. Agora, o Jaison Marchiori, vereador, vem aqui dizer que o governador não faz nada pelo município. Não faz nada. Mas eu ainda tenho que dizer, que eu já disse muitas vezes nessa tribuna, que talvez o governo não faz, porque quando ele veio pedir voto, eles se esconderam. Eles eram da coligação.
Eles trapacearam o governo. Será que não é isso que não está vindo para cá? Eles apunhalaram o governo pelas costas, sendo unidos na coligação. Se esconderam. Estavam fazendo campanha para Ângela Amin. Agora vem aqui detonar o governador? Será que não foi isso? Não sei. Não sei. Mas eu escutei o prefeito hoje dizer, governo do Estado, governo do Estado, governo do Estado, governo do Estado, que está vindo obra, e ele vem aqui criticando o governador. O meu governador, o dele não, porque ele votou contra. O PSDB foi contra, se escondeu. Quando o governador pousou aqui para pedir voto, ninguém apareceu do PSDB, foram para Ângela Amin, porque ela estava com a pesquisa lá em cima. Eles diziam que o Colombo ia pousar num pau podre, num pau seco, ia cair. E ele, creu no primeiro turno. Mas eu também posso dizer aqui a vocês, vereadores e público presente e neotrentinos, que a maior obra na gestão do Orivan Jarbas Orsi, quem fez foi o Colombo, nosso governador, por intermédio da secretária da SDR, aonde se alguém nunca via uma passarela, hoje eles estão vendo no Colégio Francisco Mazola. Esse é dinheiro do Estado, do nosso governador, que o PMDB ajudou a eleger aqui em Nova Trento, aonde o PSDB se escondeu. Não estou dizendo que não precisa vir o dinheiro para S410. Precisa sim. Agora fica aqui e fala mal do governo. Vai buscar uma solução, vai lá conversa com ele. Agora eles têm medo de conversar com ele. Porque traíram ele. Se traem o próprio partido, imagina o resto, o que eles fazem. Então, é isso que acontece. Mas, o prefeito também disse na rádio, quando ele só falou 2 minutinhos do IPTU. 2 minutinhos. Que ele disse que estavam resolvendo tudo. Tudo bem. Estão resolvendo. Graças a Deus. Resolveram. Então vocês vão na rua e perguntem se resolveram. Né, Edo? Resolveram, Edo? Então, ele disse, que tipo de vereador nós temos na Câmara que manda o pessoal abrir um BO na delegacia? E ele se dirigiu ao Leonir Maestre, vereador. Que tipo de vereador, eu quero dizer para ele, que tipo de vereador que se elegeu 3 vezes? E sempre aumentando os votos. Eu pergunto, que tipo de prefeito nós temos que quer lesar o contribuinte de Nova Trento? Que ele usou a Câmara sim, para fazer o recadastramento, para fazer o que está fazendo hoje. Tirar o dinheiro do contribuinte. Agora, estão lá acertando. Um eles tiram 100, um eles tiram 200, um eles tinham 300, um eles tinham... Qual é o critério que eles têm para baixar o IPTU? Eu pergunto a vocês. Qual é o critério que eles usam na pessoa? Eles olham a fisionomia ou para quem votaram? Eu pergunto a vocês. Diz ele que só aqueles que tinham uma casa ou 2 em cima do terreno que está errado. Hoje mesmo, tinha mais de 30 pessoas dentro reclamando. Não tem um certo, prefeito. Mais uma vez mentiroso. Aí ele vai lá e diz que tipo de vereador nós temos. 1 minuto, nobre vereador. Mas já, senhor presidente. Eu quero dizer a essa administração que se não tivesse este vereador e do partido e mais os vereadores do PMDB, ele já tinha vendido a prefeitura. Diz ele que tem casas voando em Nova Trento. Olha que expressão que eles usaram. Gente que
tem a casa em cima do terreno do pai. E ele usou essa expressão que tinha casa voando. Eu digo para vocês, senhor presidente, senhor vereadores e público de Nova, deve ter voando, casa voando, até indo para a praia. Muito boa noite, continuo depois com os empenhos que eu achei hoje no balancete que chegou hoje. Obrigado, nobre vereador. Convido o nobre vereador Genésio. Senhor presidente, nobres colegas, público presente e ouvintes, boa noite. Começo justificando minhas indicações. A indicação de número 112, em que fala de um elevado na Rua Alferes, só vem comprovar aquilo que este vereador sempre teve como prioridade nesta casa, que é a preocupação com a segurança do trânsito em Nova Trento. Apesar do prefeito ter construído alguns elevados no ano passado, mas que está muito aquém da necessidade, e que este ano começou com a construção de mais alguns, e chegou até este vereador a informação que durante o ano iriam construir 3 elevados por mês, e a meta não foi atingida. Então, vejam a que ponto chegou a preocupação de moradores da Rua Alferes ele se propõe a pagar toda a despesa do elevado desde que a Comissão Municipal de Trânsito dê a devida autorização. Isto não é brincadeira. Daí dá para medir o grau de preocupação das pessoas, porque de fato muitos motoristas utilizam a Rua Alferes como se ela fosse uma rodovia. Como diz o seu Miguel Batiste, no relato a este vereador, mesmo que fosse uma rodovia, talvez a velocidade imprimida por muitos estaria acima do limite. Então, eu gostaria que, através desta indicação, a Comissão Municipal de Trânsito se sensibilizasse, porque a preocupação da sociedade continua a mesma. Os poucos elevados construídos já ajudaram em muito, mas a maioria dos trechos em que ainda não se construiu, a velocidade continua sendo uma preocupação de todos. Ou seja, os que caminham, os que pedalam sua bicicleta, os que andam a pé, os que saem de suas residências para adentrarem na Rua Alferes, enfrentam um grande desafio. Então está aí o pedido a ponto de que, como eu disse, os moradores se propõem a pagar a despesa. Pois, por que assim agiram? Porque de repente o executivo pode pensar que não há recursos para a obra. Então, se o problema for recurso, ele está resolvido. A comunidade se propõe a pagar. A indicação de número 113 fala de uma luminária às escuras, ou seja, em que a lâmpada se encontra queimada, ela fica do lado do Trintaréis, a última luminária ao chegar à Ponte Pêncil. Foi por solicitação deste vereador que no ano passado colocaram 2 luminárias, ficou muito bom, ficou excelente. E agora eu passo ali, quase que semanalmente, nas minhas caminhadas à noite ou na madrugada, e percebi que tem uma luminária em que a luz já não acende há muito tempo. Então serve de alerta ou de aviso aos responsáveis para que então possam substituí-la, para que a normalidade se restabeleça, e os que ali atravessam na madrugada ou à noite, que muitos operários da Trento Brasil se utilizam desta ponte, voltem a se sentir seguros, pois o trecho em que não há luminária, quando escurece de fato, é um pouco assustador pela escuridão que se encontra no local. Fiz também uma outra indicação em que certamente espero que o Executivo entenda que isto deva que seja
para que então sirva, aliás, para todos os elevados, e não só para o do 30 réis, mas como muitas pessoas da comunidade me cobram e perguntam por que o nosso elevado, o único elevado que conquistamos com muita luta e sacrifício, a pintura já inexiste. Eu já disse nesta tribuna que o fato é que quando foi construído, a tinta usada era de má qualidade, porque em poucos dias ela semi-desapareceu e agora está totalmente apagada. Como eu disse na indicação, a pintura faz parte do elevado em que serve para alertar as pessoas que devem passar pelo elevado, e os motoristas precisam prestar atenção, porque se ele é um elevado, é preciso respeitar os pedestres. Então, espero que o Poder Executivo dê a devida atenção a esta indicação, mas também lembre que todas as os outros elevados, construídos na mesma época, ou pouco depois ou pouco antes, encontram-se na mesma situação. Ou seja, a pintura faz parte da sinalização. E inexistindo a pintura, isso comprova que a sinalização está incompleta. E estando incompleta a sinalização, o local deixa de ser seguro como deveria ser. Então esperamos que o Executivo também dê a devida atenção a esta indicação. Bem, falando de elevado, isso já foi pedido aqui várias e várias vezes, mas no final de semana, coincidentemente, várias pessoas ao me encontrarem no Morro da Cruz, na festa de Nossa Senhora do Bom Socorro, e haviam muitos moradores desta região, solicitaram que novamente, através de um vereador, chegasse ao Executivo uma indicação, o pedido da necessidade de se construir um elevado, um inibidor de velocidade nas proximidades do supermercado Archer. Ainda disse ontem a algumas pessoas que solicitaram que se fizesse essa indicação, que agora já se pensa na mudança do trânsito e que talvez em breve esta rua passe a ter um trânsito com direção única. Mesmo assim, dizem eles que seria interessante a construção do elevado, pois, desta forma, se obrigaria os motoristas que acabam não respeitando a sinalização a diminuírem a velocidade e aumentando a segurança dos que entram e saem desse estabelecimento comercial. E disse a eles que se isto vier a acontecer, nós também estaremos aumentando a segurança de quem entra e sai desta rua próxima em que dá acesso a esta casa. O fato é que tudo isso depende da Comissão Municipal de Trânsito. Nem sempre a Comissão Municipal de Trânsito enxerga aquilo que a sociedade enxerga. Nem sempre a preocupação dos contribuintes é a preocupação de quem está no comando da comissão. O pedido está feito novamente. Digo a estas pessoas que fiz a minha parte. Vamos aguardar que o Executivo tome uma decisão. Também no sábado à tarde, então, depois de alguns meses, eu fui dar passei fazendo uma vistoria na rua Joaquim Grote, no bairro que liga o bairro Bezanello ao Mato Queimado. Senhores, me surpreendeu o estado daquela via. E um dos moradores, então, ao me ver ali fotografando, me disse: "Ô vereador, parabéns ao senhor que cobrou isto, só que eles estão consertando pela segunda vez depois que o senhor solicitou." Eu posso dizer aos senhores que no mês de dezembro eu juntei todos os documentos necessários para denunciar a falcatrua da construção daquela obra no Ministério Público. Então, o chefe do Executivo me solicitou que eu desse um tempo, que eles iriam então notificar a empresa para refazer o serviço. Me pediu 60 dias. Eu dei mais do que 60. O fato é que entre 60 e 90 dias, a empresa veio e corrigiu os erros que pareciam não tão sérios,
mas acontece que os mesmos problemas voltaram em menos dias do que desde quando construíram a pavimentação. Ou seja, está mais do que comprovado que quando construíram a pavimentação, não levaram a sério o que diz o projeto. Ou seja, não houve a compactação do solo. Eu tenho a cópia do projeto em que o projeto diz exatamente isto, que tem que ser feita a compactação do solo. Depois da pavimentação é preciso que se passe em cima ainda um rolo compressor, para evitar-se o que está acontecendo. Isso, infelizmente, tem sido uma prática na construção das pavimentações dos últimos anos. A grande verdade é que as empresas fazem um contrato para executar uma obra em 150 dias e acabam entregando ela em 15 ou 18 dias, como foi o caso daquela. 1 minuto, nobre vereador. Eu também ali quero dizer que o Poder Executivo Municipal tem parte de culpa. Por quê? Porque se a obra foi estimada em 150 dias, nós não podemos aceitar que ela seja construída em 15 ou 18 dias. Porque há um ditado antigo e que ele é verdadeiro. A pressa é inimiga da perfeição. E é isso que vem acontecendo nessas obras de pavimentação. Aconteceu o que aconteceu na Joaquim Grotto. Está acontecendo mais ou menos a mesma situação na José Batistiar, que é mais conhecido como Giacomo Polo. Se nós formos de fato levar ao pé da letra o projeto, é preciso que se faça correções também naquela via. Então, que bom que estão refazendo, mas publiquei ontem no Facebook que não pensam que eles estão refazendo porque são bonzinhos. Eles estão refazendo porque teve um vereador que se comprometeu a denunciar ao Ministério Público. Então eles voltaram e estão reconstruindo aquilo que deviam ter construído de forma correta desde o início. Obrigado pela tolerância, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Bom, não havendo mais vereador inscrito, passamos então para a ordem do dia. Na ordem do dia nós temos algumas indicações dos nobres vereadores. Do nobre vereador Genesi, então eu coloco em votação as indicações. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovadas então as indicações por unanimidade. Em seguida nós temos a indicação do nobre vereador Leonir Maestre, também que eu coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, levantem. Aprovada então por unanimidade. Em seguida, nós temos 3 projetos do Executivo, que eu acho que as comissões já analisaram. Eu começo pelo projeto que dispõe sobre autorização para a celebração de convênio entre os municípios de Nova Trento e o município de Major Gersino e da outras providências. Esse projeto, senhores, é aquele dos alunos. Eu coloco em discussão o projeto. Se alguém quer fazer algum comentário, ninguém quer fazer, eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante-se. Quer fazer algum comentário, vereador? Fique à vontade, então. Senhor presidente, acho que a pilha está fraca. Não, tá bom. Pode. Senhor presidente, finalmente, então, chegou-se a um denominador. Vocês que acompanharam a luta deste vereador, mais com o companheiro Hélio e Edson, para chegarmos onde estamos chegando hoje. Pena que levou 1 ano, ou um pouco mais de 1 ano, para se resolver uma coisa muito simples. Ou seja, aquilo que o prefeito está encaminhando hoje para esta casa, foi o que nós 3 vereadores sugerimos no ano de 2013. Falamos ao prefeito que o problema era simples de se resolver, que se ele mandasse um projeto de lei nesta casa, nós iríamos aprová-lo sem nenhum problema. Depois do andar da carruagem,
eu fui me certificar do porquê o projeto não foi encaminhado. Alguém pode até me questionar amanhã, mas as informações que eu obtive depois é que o prefeito se negava a mandar um projeto para favorecer aqueles estudantes, porque dentre os 3 estudantes da época, havia um que era e que é sobrinho do vereador Hélio, que infelizmente no meio do ano ele desistiu por não ter condições financeiras de bancar o transporte. Esta notícia me veio de pessoas que garantem que o motivo foi esse. Mas vamos esquecer o passado. Mas infelizmente, este projeto poderia estar aprovado desde o ano passado. E quem sabe aquele jovem não teria desistido de estudar. Mas vamos lá, vamos corrigir o erro este ano. Mas que sirva de alerta para nós ficarmos atentos a outras situações parecidas com isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho a certeza que não foi esse o motivo. Certeza. O prefeito estava esperando uma resposta do promotor. Era esse o motivo que esse projeto não tinha vindo ainda. Pô, vereador, eu acho que não foi isso. Não, tenho certeza que não foi esse o motivo. É só isso. Senhor presidente, obrigado, vereador. Sim, vereador. De duvidar ainda que no século XXI exista isso, que um prefeito municipal, tá, não deixe um aluno completar o seu estudo porque é sobrinho de um vereador da oposição. Sinceramente, quem falou isso, o vereador Edo, falou de má fé, que o prefeito de jeito nenhum, uma pessoa que pode até ter os seus erros, mas nessa parte da educação, eu até acho que, em virtude de uma resposta da parte jurídica da prefeitura, aí eu concordo, para ver a situação legal de como fazer esse transporte desses alunos. Agora, usar um termo em pleno século XXI, uma forma achando que tem perseguição política, de prejudicar um jovem a ingressar no estudo e ter uma formação, sinceramente, vereador, quem informou isso para o senhor levou de forma muito em verdade, e as pessoas colocam isso dessa forma e a gente tem que escutar, mas entra no ouvido e sai pelo outro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Bom, sendo assim, eu coloco então o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante. Aprovado então o projeto por unanimidade. Seguimos então, temos o projeto de lei executivo também. Esse eu posso dizer que é um projeto que foi pedido pela Câmara, né, para transferência de verba, que eu coloco. Primeiro eu queria ler incluso nos instrumentos de planejamento na ação de governo destinado à execução de obras, que é o nosso projeto. Eu coloco em votação, em discussão. Senhor presidente, sim? Se o senhor fizer a reforma que o senhor sugeriu aí, esse valor, o senhor dá uma melhorada aí na eliminação da... Será feito, será feito. Obrigado. Obrigado também, vereador. Mais alguém? Bom, eu coloco então em votação esse... Mestre, diga. Senhor presidente, eu também faço jus a esse melhoramento da Câmara que o senhor vai fazer, que na época, quando eu fui presidente, que me tiraram do posto por causa da chapa, eu também já tinha esse projeto para fazer o que o senhor vai fazer hoje. Mas tomara que agora não tenha nada que impeda a este projeto e o senhor conclui ele, também pedindo uma iluminação aqui para nossa casa, que também é precária, e também a nossa
transmissão, eu não sei se é da rádio ou é os nossos microfones, eles reclamam muito. Que às vezes dá chiaço. Agora não sei se é daqui ou é da rádio. Então também isso deveria melhorar, porque bom microfone, para quem não sabe falar muito bem, também melhora. Vamos melhorar também. Vamos. Obrigado, na verdade. Eu gostaria de pedir ao Fabiano para que terminasse de acender as luzes também. Falta acender alguma ainda, porque... Mas será feito isso, nobres vereadores. Vamos pensar na reforma, né? Na reforma toda da casa e inclusive fazer a garagem. Mas é para isso que é esse projeto. Né? Vamos ter que entrar em uma licitação, nos trâmites legais, mas vamos tentar fazer o possível para melhorar microfones, luzes de segurança, tudo que a gente possa se usufruir. Então, assim, mais alguém quer fazer uso da palavra? Como mais ninguém quer fazer uso da palavra, eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levantem. Aprovado, então, o projeto por unanimidade. Continuando, nós temos mais um projeto do Executivo. Esse sim que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2014. Em discussão o projeto. Nobre vereador. Senhor presidente, este é o projeto que não tem nenhuma justificativa. Nós recebemos um projeto em que solicitam transferência de verbas de um setor para outro apenas acompanhado de códigos. É isso que temos no projeto. Nós não soubemos o que esses códigos representam e nem significam. Em conversa com o senhor me disseram, mas isto é dinheiro que vai de um lado para outro, porque certamente se equivocaram quando fizeram o orçamento. Bem, o erro é humano, mas ele tem que ser reconhecido. Se a justificativa seria nos dizer que erraram ao fazer o orçamento, bem, já é uma justificativa. Não tem problema, eu sou favorável a fazer a transferência. Mas eu preciso saber o porquê estamos autorizando a transferir dinheiro de um setor para o outro. E não custaria, se não tem nada de problemático, nos informarem o porquê. E o projeto não traz nenhuma informação. E nós estamos falando de uma cifra de 826 mil reais. 826 mil reais. Não são 82 reais. E mesmo que fosse 82, nós vereadores precisamos que nos respeitem nesse sentido, de nos informarem o porquê. Ora, nós estamos aqui representando a sociedade e estamos autorizando o Executivo a aplicar o dinheiro que é da sociedade. Mas nós precisaríamos saber, de fato, qual é o motivo para a transferência. Então, eles têm a obrigação de nos informarem. Por isso, por esse motivo, senhor presidente, eu já declaro o meu voto contra o projeto. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador. Bom, eu fui tentar a informação, nobre vereador, junto ao secretário e já sabendo da resposta, porque eu sei que esse dinheiro está no orçamento, então ele só seria feito algumas referências a despesas pessoais, a recursos com Fundo Municipal de Saúde, e me fez valer a resposta porque eu já sabia dela, né, que seria uma transmissão, um repasse de verbas para outras secretarias, mas continua em discussão o projeto. Senhor presidente, sim, vereador? Essas dotações aí, a gente já até comentou isso. Nós aprovamos o ano passado o orçamento para a prefeitura com gastos para 2014. E dentro desse orçamento, o orçamento é uma estimativa. Tanto numa secretaria, tanto na outra, tanto nessa conta, tanto nessa. E o que estão fazendo agora, simplesmente tirando uma conta que sobrou e botando uma conta que faltou. Mas nós votamos o orçamento. O orçamento, então, quando nós votamos o orçamento, nós já temos lá R$1.000 para a educação, 1.000 para a saúde. E se viu a necessidade de fazer um complemento para a saúde de mais 100 mil, tirar 100 da educação. O que nós estamos fazendo agora é uma adequação
do orçamento feito em 2013 e que veio para essa casa e nós aprovamos. É uma adequação orçamentária. Tira de uma conta, põe para outra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Eu só acho que foi assim um tanto falho, né, nobre vereador, porque é muito cedo ainda para se pedir uma transferência de verba, mas também é válido. Porque ninguém consegue acertar todas, né? A gente sabe da dificuldade de que se ter um orçamento muito grande, mas é válido essa transferência, como foi feito para nós. Senhor presidente, só mais o que a gente está fazendo, isso acontece no governo do Estado, acontece no governo federal, tudo, sem praxe, né? E como o senhor colocou, também acho que é cedo, mas houve a necessidade e o orçamento que vem para essa casa também, a gente vota esse orçamento meio cedo, né, também. Obrigado, nobre vereador. Fale, nobre vereador. Eu ia comentar, mas eu vou me calar porque já eraram tanto. Deixa erar essa aí também. Obrigado, nobre vereador. Sendo assim, eu coloco em votação o projeto. Os vereadores que estiverem de acordo com a aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levantem. O braço já está bom. O nobre vereador é contra, mas o projeto está aprovado por 7 votos a 1. Bom, não temos mais nada então na ordem do dia. Assim, então, eu concedo a palavra aos vereadores inscritos para suas considerações finais. Eu convido o nobre vereador Jason. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite, senhoras e senhores. Quanto ao que foi colocado aqui, semana passada eu falei sobre que levaram a gravação lá para as irmãs. Tomara que essa gravação de hoje também seja levada. Porque na conversa que eu tive lá com a irmã, há 15 dias atrás, eu fiz um comentário com ela, e amanhã vai ser dado o primeiro passo, uma reunião, para resolver o caso Poder Executivo e Congregação. Foi colocado aqui também que o Poder Executivo se deve, tem que pagar. Quem deve tem que pagar. Se deve de fato, Poder Executivo deve aluguel, deve não sei o quê, vai lá e paga. Quem deve tem que pagar. Então, se é verdade isso, se o Poder Executivo deve para as irmãs, que pague. Mas com certeza, o melhor caminho é a conversa para achar uma solução hoje entre o Poder Executivo e a congregação, que os mais interessados nisso tudo é a população de Nova Trento. Outra coisa que foi comentada aqui, eu acho que não dá para entender certas colocações pelo seguinte: o governador do estado de Santa Catarina, o governador, ele é de toda a população de Santa Catarina. Ele é do município grande, ele é do município pequeno, ele é do município médio. Ele não é de um partido ou de outro. Ele é de toda a população. Quando ele tem que ter um partido, e hoje, infelizmente, a população sofre, eu não vou dizer que sofre, porque isso não é sofrer, mas se complica quando vai votar, porque vê lá, um partido, 2, 3, 4, tem 14, 15, 16 partidos atrás do primeiro. Isso é no estado, quando vai o presidente, quando vai o prefeito. Não estaria bom 5 siglas. Quem não gosta de A, gosta de B, gosta de C, gosta de D, gosta de F, pronto. Mas aquela tripa de coligação, aquela tripa de partido, de interesses, isso eu estou falando em esfera municipal, estadual e federal. Eu acho um erro. E se esse vereador não apoiou o governo do estado, é porque o meu partido ele deixa aberto. O meu partido não obriga ninguém a trabalhar para aquele deputado, para aquele governador. Nosso partido é livre. Se a minha opinião não é apoiar o partido que o governo do estado lá, que quem está lá no estado não manda nesse vereador.
Quem está mandando lá não manda. Em mim não. Eu voto em quem eu quero. O que eu achar que é melhor para o estado de Santa Catarina. O que eu achar que é melhor para o Brasil. Ninguém manda no meu voto. Ninguém manda em quem eu vou trabalhar para deputado estadual ou deputado federal. Eu mando em mim. Não sou mandado por ninguém. Então o meu gosto para governo do estado, que na última eleição foi Ângela Amin, sim. E por que não? Porque eu sou livre. Eu sou livre, eu escolho os meus candidatos a governo, o meu candidato a deputado federal e assim por diante. Ninguém manda nesse vereador. Agora, se algum vereador que está sentado nessa cadeira é mandado por outras pessoas, problema de cada um. Os nossos líderes não mandam em nós. Os nossos líderes escutam a nós. Escutam a opinião de cada membro do partido. Mas foi falado aqui também que não está sendo feita obra. Agora, senhor presidente, eu vou ter que usar... Eu fiz uma aquisição, senhor presidente. Eu fiz uma aquisição porque estava complicado aqui. Logicamente que foi feito alguns trabalhos nesse 1 ano e 4 meses pelo Poder Executivo, que poderiam ter sido feitos mais, com certeza. E o que eu vou ler aqui tem ajuda de deputado, tem ajuda do governo do estado, tem ajuda do governo federal. Não é somente com recurso do nosso município. Tem muita ajuda no que eu vou falar aqui. Mas eu quero dizer também que com essa ajuda, a economia que foi feita, no que eu vou falar aqui, que são 7 obras, foi de 558 mil. Por quê? Porque está sendo feito, vai iniciar, eu vou falar aqui o que vai iniciar. Vai ser iniciado lá no bairro Claraíba uma Rua Maria Menon Macola. Ela estava prevista num orçamento de 150 mil reais. Foi licitada por 81. Uma economia de 69 mil para o cofre público. Foi licitada o posto de saúde aqui do centro da cidade, o novo posto aqui na rodoviária, que também, a minha opinião, não deveria ter sido feito aí. Eu gostaria que fosse na Ponta Fina, que fosse no Mato Queimado, mas já foi dado explicações, tanto por mim como pelo secretário, por que está sendo construído na rodoviária. Isso já foi assunto passado. Nós não vamos deixar de ganhar um novo ponto de saúde na cidade, porque ele não pode ser construído aqui na rodoviária. Vamos pegar essa obra, vamos abraçar essa obra, e que se faça bom uso dessa obra. O valor que veio foi de 408 mil reais, foi licitado por 367 mil, dando uma economia de 41 mil reais. Também, no bairro do Claraíba, lá na Rua do Tirol, 200 mil reais. Foi licitado por 126 mil reais, dando uma economia de 74 mil reais. A cancha de bote, que foi discussão aqui, que veio da SDR, no valor de 270 mil, 200 da SDR e mais 70 do governo municipal, foi licitada por 212 mil reais, dando uma economia de 58 mil reais. Casa de Nome, lá no bairro 30 Réis. Casa de Nome, Páscoa Voltolini. Tinha o valor de 180 mil reais, licitado por 147 mil reais, dando uma economia de 33 mil reais. Estabilização de talude do Morro da Cruz. Orçamento inicial, 1.480.000, que veio do Ministério das Cidades, lá do Governo Federal, foi licitado em 1.250.000, com uma economia de 230 mil reais. Por final, a reforma estrutural e aumento da pista da ponte Ivo Silveira, no centro da cidade. Orçado em 500 mil reais, licitado em 447 mil reais, dando uma economia de 53 mil reais. São obras que vieram de ajudas, de projetos que foram feitos na prefeitura, de solicitações de vereadores, de deputados de N partidos, que vieram para ser feita na nossa cidade.
Isso é levado para o setor de licitação lá da prefeitura. O presidente da comissão é o senhor Aprígio Botamedi, que faz um trabalho bom lá em frente à licitação. E com o trabalho dele, está sendo dado com essas 7 obras aqui uma economia de R$558 mil. Esse valor aqui, com certeza, vai ser feito alguma coisa a mais aqui na cidade. Quando é pavimentação, pode ser, com esse saldo que dá, pode ser feito mais um trecho e assim por diante. Seria isso, senhor presidente. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. Eu convido o nobre vereador Leonir para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e ouvintes da Rádio Clube, em especial os neotrentinos, e dando continuidade aos trabalhos, eu tenho até que dar risada. Vejam bem que o vereador do PSDB, da sigla PSDB, diz num comentário sobre o projeto que o Edo anunciou aí dos meninos do Ribeirão Veado, que em pleno século, não sei quanto, não tem perseguição política. Eu quero dizer, senhor vereador, que o prefeito que passou, o teu prefeito do PSDB, é o maior vingativo que tem na face da terra, não do Brasil. E eu te digo e provo, a minha esposa botou na mesa dele, para ele assinar, que ela tinha direito de um seguro, e o prefeito não assinou. Traz ele aqui para se explicar. Mas entramos na justiça e o dinheiro já está na conta. Entrou essa semana. Sem autorização do prefeito Orivan Jarbas Orso. Maior vingativo que tem na face da terra. Diz para ele vir aqui dizer que é mentira. E você diz que não tem vingança nessa administração? Tem sim. Tem sim. Tem nessa e tem naquela que passou, que é a tua, do PSDB. E te digo mais, sobre a minha esposa. Ela ganhava R$1.800, que está aqui a secretária, a adjunta que ela sabe. Ela foi aposentada com R$600, porque ela disse que não se machucou no trabalho. Está recebendo R$600. Uma mulher trabalhadora que sempre fez jus ao trabalho dela, com faculdade e pós-graduação, ganhando R$600, por uma incompetência de um prefeito. Por vingança política por causa de mim. Por causa desse vereador. Mas entramos na justiça também. E eu garanto que nós vamos ganhar também. Isso é vingança política, seu vereador. Porque eu fiscalizo e apoio o povo de Nova Trento. E vocês têm sim perseguição política. Tanto nessa como naquela que passou. E está aqui a prova, dentro da minha casa. Dizer também que o teu prefeito, na gestão passada, eu digo teu porque era do PSDB, quando veio para fazer a reforma do Francisco Mazola, eu tenho guardada. Ele foi lá notificar a empresa que veio para apresentar os papéis. Olhem bem, uma empresa que ganha uma licitação do governo do estado precisa apresentar papel para o prefeito? Está aqui a notificação, queriam parar a obra. O dia que colocaram a passarela, ele não autorizou fechar o trânsito. Eles tiveram que botar o carro em cima da calçada e não autorizou para levantar a passarela. Isso não é vingança? Porque a maior obra da gestão dele foi nós que trouxemos do governo do estado, com a secretária Sandra, e eles não gostam que fale esse nome.
Eles se arrepiam quando falam esse nome. Mas as maiores obras que tem aí, olhem bem quem foi que fez. Olhem bem quem foi que fez. E de novo ele veio aqui dizer, as obras, mas as obras que estão para vir, eu quero saber as obras que foram feitas até agora, com 1 ano e meio. Me vê uma obra de expressão, 1 ano e meio. Também dizer que não falei antes, sobre a Praça Getúlio Vargas, que o prefeito falou, que vão revitalizar novamente. Que na gestão passada gastaram 118 mil e não fizeram nada. Fizeram a calçada e botaram 2 luzes verdes em cima das plantas. Agora eles querem fazer um boteco, como eu sempre digo, um quiosque. Falou na entrevista novamente. Mas eu ainda digo ao povo, a vocês e a quem for, foi ele que fez abaixo-assinado para não fazer a Casa da Cultura. Agora ele quer fazer um boteco. Mas hoje, na entrevista, eu escutei no CD, não pode ter bebida alcoólica. O que eles vão botar lá, sei lá, é Red Bull? Para eles ficarem fortes? Porque na Casa da Cultura tinha sim mictório público. Tinha sim uma lanchonete para receber bem um turista. Tinha sala de reuniões. Mas a inveja que ia ser outra construção que nós ia fazer, que ia ficar na história de Nova Trento, não fizeram. Não deixaram fazer. Isso é vingança política. Isso sim é vingança. Mas também eu queria deixar esclarecer ao público aqui presente. Olhem bem onde é que está indo o dinheiro da nossa comunidade, do nosso município. Falei o ano passado em assessorias. Eu tenho aqui 4 empenhos de empresas diferentes. Florianópolis, São José, São Paulo e Navegantes. O que somam aqui, esses 4 empenhos, dá 156 mil de assessorias. 156 mil de assessorias. Alguém quer ver algum empenho está aqui. Olhem bem onde é que vai o dinheiro do povo. Em assessorias. E ainda, assessorar o quê? Assessorar o quê? Que até agora não deram uma dentro. Geoprocessamento foi bem assessorado, mas eu sei por quê. Aumento da água foi bem assessorado, eu sei por quê. Agora vieram com aquela do IPTU. Isso é um bom assessoramento que eles têm na Prefeitura de Nova Trento. Mas o que me chama a atenção também, essa GV Empreendimentos Limitada de São João Batista. Vejam bem que eu tenho aqui 72 mil reais de empenhos no mês que passou. 3 empenhos. E olha o que diz. Registro de preços para a contratação de empresa que forneça serviço de mão de obra para pequenas reformas nas estruturas físicas da Prefeitura Municipal de Nova Trento. 33.876, 8.958. Mas, olhem bem, aqui diz o seguinte, num empenho de 22 mil reais, aditivo de 25%, registro de preço do objetivo de contratação de empresa que forneça serviço de mão de obra para pequenas reformas físicas na Prefeitura de Nova Trento. Eles fizeram umas reformas nas escolas e não deu com o dinheiro, fizeram aditivo de 25%. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira de administrar. 72 mil reais. Gente, é dinheiro. Isso é dinheiro. Está aqui. JV Empreendimentos. É a empresa que vai fazer o posto de saúde
ali na rodoviária. É a mesma empresa. Vocês olham bem, vocês levantem quem é essa empresa. Depois vocês vão me dizer quem é. Isso é grave. É dinheiro que não acaba mais. Vejam bem aqui. Até agora não tinha aparecido. Agora apareceu. Terraplanagem Creuze, de Brusque. Objeto de pregão, registro de preço para contratação de serviço de 700 horas de escavadeira hidráulica, 300 horas de caçamba, para atender às necessidades da Secretaria de Transporte de Obras. Serviços urbanos e planejamentos para o ano de 2014. 700 horas de máquina eles têm licitado. Isso dá a mixaria, a bagatela de 70 mil reais. Isso num raio de 30 quilômetros eles podem atuar. Para esse 2014 eles têm 70 mil de máquina para gastar. Nós vamos ver onde é que eles vão gastar essa máquina. Essas horas de máquina. Nós vamos ficar de olho. Como dizem aqui que fizeram licitação por menos, né, Edo? Mas está ali a licitação por menos, tem que fazer 2, 3 vezes. E se ninguém questiona, passava. Como não questionaram o Moro da Cruz, que veio 2 milhões. Agora tem que vir mais dinheiro porque não fizeram bem feito. O asfalto está tudo na grota. Na gestão passada. 2 milhões. Isso é o dinheiro do contribuinte do povo. Depois diz que o governo não ajuda. O vereador diz que não é mandado. 1 minuto na O vereador diz que não tem partido. Ele se elegeu para que partido? Senhor presidente, mas já? Eu tenho um monte de empenho aqui ainda para mostrar. Para a semana que vem. Eu quero dizer, não é que ele não é mandado. Ele viu a pesquisa lá em cima e não queria perder. Tem medo de perder. Ele queria ganhar a eleição, como ganharam este ano. Mas pá, governador perderam. O galho do Colombo estava verde, e bem verde. E cuidado, que vai ficar verde de novo. Muito boa noite e obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Eu convido o nobre vereador Edson. Senhor presidente, público aqui presente, ouvintes da Rádio Clube, uma boa noite a todos. Senhor presidente, hoje eu não ia falar, mas a minha mãe ainda pediu para mim ficar quieto, porque ela disse, Edson, não adianta tu ficar rebatendo que não vale a pena. Mas está difícil, está difícil. Não faz muito tempo, senhor presidente, eu mostrei umas notas aqui, de 2.000 tora, e pedi para o vereador vir aqui dar uma explicação. Só pedi para ele dar uma explicação. Até hoje ele não explicou nada. Vim aqui falar de quem que é a madeireira, o nome da pessoa e tal. Mas ele não veio. Sabe o que ele fez? Me botou lá no fórum. Tudo bem, eu vou lá com as notas, vou. Um dia ele cobrava do executivo obras e obras e obras. Eu disse, tá, vereador, o senhor só cobra, mas o IPTU do senhor não paga. Desde 2007 não pagava IPTU. O que ele fez? Me botou lá no fórum. Mas não deu nada, né, senhor vereador? Já terminou aqui lá, acabou em pizza, né? Aí ele pode vir aqui em cima e chamar o secretário de obras de peso morto. Aí ele pode. Isso eu acho que é uma vergonha, senhor vereador. Uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, trabalhadeira. Se precisar trabalhar um sábado, ele vai. Se precisar no domingo, ele vai. Se precisar trabalhar um feriado, ele vai. E o senhor vinha aqui falar o que falou dele semana passada.
É um absurdo isso. Eu acho um absurdo. Eu acho que o senhor devia vir aqui semana que vem e pedir desculpa para o secretário. Outra coisa que ele falou também, me chamou de boca alugada. O que é boca alugada para o senhor, vereador? O que será que é? Pelo que eu sei, boca alugada é o senhor que vem com papelzinho na mão para falar o que o senhor, que eles pedem para o senhor falar. Isso sim é boca alugada. Eu não. Eles não pedem para mim vir aqui falar as coisas. E o hospital? Eu não sei por que esse homem insiste em falar do hospital. Uma pessoa que votou contra para abrir o hospital. E ele insiste em vir falar do hospital. Eu concordo com o senhor, vereador Jaison. Fazer uma audiência pública. E vamos ver o que vai acontecer. Bom, senhor presidente, por hoje é só e uma boa noite a todos. Obrigado, senhor vereador. Eu convido o nobre vereador Genésio. Senhor presidente, então, dando continuidade aos trabalhos da noite, em primeira mão quero dizer ao colega Hugen e Marchiori de que o que eu falei da possibilidade de existir, vocês não se admirem, porque quero dizer aos senhores que certamente vocês têm o mesmo sonho deste vereador, de que um dia ver um prefeito eleito assumindo a prefeitura e governando igualmente para todos, sem discriminar, sem perseguir, mas por enquanto continua um sonho. E não é isso o que certamente possa ter acontecido, não é um fato isolado desta administração. Eu reconheço que todos os que ocuparam aquela cadeira, todos, de hoje para trás, não teve um que governou sem discriminar alguém porque ele era da oposição ou porque talvez supostamente não teria votado. Lamentavelmente, ela é uma prática. Nós achamos que não deveria ser, eu concordo com os senhores. Mas infelizmente, parece-me que as pessoas, ao assumirem o poder, ao sentarem naquela cadeira de prefeito e ao terem de posse aquela caneta, eles parecem serem imortais. E aí se esquecem dos mais humildes, dos mais pobres, dos mais necessitados e acabam cometendo injustiças. Esta é a verdade. Mas, que bom, doravante, creio que o problema será resolvido e vamos tocando a vida. Certamente os que nos assistem aqui, os que nos ouvem em casa, podem nos perguntar, e hoje ninguém fala nada de IPTU. Bem, posso dizer aos que me ouvem, aos que nos assistem, que muitas pessoas me procuraram para me mostrar o carnê do qual ele veio com um reajuste bem acima dos 5,6%. E qual foi a orientação que eu dei a estas pessoas e volto a fazê-lo agora? Primeiro, vamos até a prefeitura e vamos tentar negociar. Ou seja, vocês devem se dirigir até a prefeitura e mostrar a quem está lá para lhes atender de que os valores estão em desconformidade com o reajuste repassado ou anunciado pelo Poder Executivo. Bem, muitos me disseram, vereador, mas eu fui até lá e não houve nenhum acerto. Bem, o que fazer então? Então já havia orientado alguns que, indo até a prefeitura e não tendo um acerto que fosse compatível com a realidade, nós devemos pagar a primeira parcela, agora dia 25 de maio, mas aqueles que quiserem nos ajudar a esclarecer esta situação, eles podem procurar um vereador de sua confiança, ou podem se dirigir até a Câmara de Vereadores para trazerem os documentos que comprovam de que o reajuste foi muito acima dos 5,6%. Mas prestem atenção antes de fazer a reclamação. Verifiquem se a edificação de vocês não sofreu nenhuma alteração nos últimos 12 anos. Verifiquem se até o ano passado vocês só pagavam
que foi em muitos dos casos, só pagavam o imposto territorial, pois havia uma edificação e não estava lançada. Então é preciso termos certeza de que existe algo de errado. A partir da certeza de que tudo estava dentro da normalidade e o reajuste passou de 5,6%, então vocês devem nos procurar. Mas claro, antes procurem a prefeitura e se de fato não houver nenhum acerto dentro de uma realidade, então procurem os vereadores ou dirijam-se à Câmara e nós vamos juntar documentos, vamos levar tudo isto ao conhecimento da Justiça e a Justiça então haverá de dizer se o Executivo tem ou não tem razão ou se os contribuintes têm ou não têm razão por estarmos passando por esta situação. Então vamos com calma, não precisamos brigar com ninguém, vamos tentar primeiramente um acerto na prefeitura. Se de fato lá não chegarmos a um bom termo, então vamos procurar os meios judiciais. Quero, a partir deste momento, falar e me manifestar, em primeiro lugar, agradecendo ao jornal O Trentino. Parabenizar Raul e Vanessa pela coragem que tiveram de escrever o que escreveram no editorial. Ou seja, eu já tinha verdadeira admiração por este instrumento de comunicação, mas percebo que ultimamente ele vem sendo um pouco mais, bem mais útil do que já era, sempre foi útil, mas que parece-me que então eles também perceberam que é preciso, além de publicar as coisas boas, também publicar aquelas a que o povo reclama e que o povo acha que não estão certas, ou então que o povo se sente, de certa forma, não bem atendido. Isto serve para o poder público e para a iniciativa privada. Vou ler na íntegra porque isto me deixou contente. Não pelos fatos aqui relatados, mas pela informação e pela conotação que esta notícia trouxe trouxe no seio da sociedade. Bom dia, doutor. Poderíamos começar com boa noite, doutor. Boa tarde, doutor. Numa análise geral, é possível afirmar que nenhuma pessoa escolhe ir a um hospital porque sente prazer em estar lá. Vai porque precisa, seja para curar uma doença, pedir socorro a um filho ou um ente querido, ou por estar numa emergência. Nesse contexto se sobressai uma obviedade. A pessoa que chega a um hospital já está fragilizada e vai até lá em busca de apenas uma coisa: socorro. Estes cidadãos esperam encontrar no hospital profissionais médicos que possam prestar este socorro de forma atenciosa. Mas o que encontram na maioria das vezes é o sentimento de indiferença, de total falta de humanidade, de plena despreocupação com aquela pessoa que está ali à frente, esperando um alento. O paciente se sente um estorvo, fica constrangido durante o atendimento, tal a frieza que sente do outro lado. E não dá para esconder que esta realidade também é encontrada aqui em Nova Trento. Nós nos pronunciamos em nome de muitos cidadãos chocados com a absoluta falta de humanidade no atendimento por alguns médicos no plantão do Hospital Imaculada Conceição. São reclamações que chegam à redação semanalmente. Frisa-se, todos agradecem e reconhecem a possibilidade de haver plantão, um hospital limpo e organizado, aberto a todos. Isto é mérito inegável. Mas o que dizer quando um médico plantonista,
demora até 1 hora para descer e iniciar o atendimento? Será que ele demoraria tanto se fosse um filho dele a aguardar? O que pensar quando, ao esperar ansiosamente por alguém que vai socorrer, deparar-se com uma cara emburrada e aborrecida, ao invés de um sorriso ou um bom dia? O que dizer de médicos, aqui ou Brasil afora, que sequer levantam os olhos para o doente à sua frente, que não apertam a mão, não tocam, não examinam, não reconhecem o enfermo como um ser humano precisando de ajuda? Este cidadão à sua frente, doutor, não é só um dado na ficha. Tem nome e sobrenome e merece respeito. Até porque, em última instância, é ele quem paga seu salário. Não é um inoportuno, um Zé Ninguém. E antes que alguém venha tirar satisfação conosco, afirmamos que esta crítica não é para todos. Portanto, quem respeita o paciente não se sentirá incomodado com estas palavras. Há valorosos profissionais que dedicam suas vidas ao juramento que fizeram ao se formar. Estes serão eternamente reconhecidos, muito mais pelo aperto de mão que nunca deixaram de estender a quem quer que fosse. 1 minuto, nobre vereador. Quero agradecer ao jornal O Trentino o grande favor que eles fizeram aos membros desta casa. Porque quero dizer aos senhores que me assistem e que nos ouvem, se um vereador ousasse dizer isto nesta tribuna, no dia seguinte ele seria execrado por algumas pessoas que fazem parte do Poder Executivo. Mas também quero fazer uma ressalva, que aqui está bem claro. Isto não serve para todos, e isto também não serve sequer para o secretário de saúde, sequer para o chefe do Poder Executivo. O fato é que o que se relata nesta notícia é aquilo que um dia eu já afirmei nesta casa. Infelizmente, neste país, se formou uma máfia que eu chamo de máfia do jaleco branco. Pois nós temos médicos e médicos. Nós temos de verdade médicos profissionais que se preocupam com o paciente e que sentem a dor do paciente e se interessam em curá-lo porque veem nele um irmão, um ser humano. E lamentavelmente nós temos profissionais por esse país afora e pelo mundo afora que vestem um jaleco branco apenas porque isso lhe dá status e um bom salário. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente, e boa noite a todos. Obrigado, nobre vereador. Senhor presidente, muito obrigado pelo espaço. Em nome de todos os vereadores aqui da Câmara, nós esquecemos que domingo agora é o Dia das Mães, então nós vereadores estamos desejando às mães, principalmente às mães neotrentinas, um feliz Dia das Mães. Muito obrigado, senhor presidente. Bem lembrado, nobre vereador. Te agradeço então pela lembrança. E então, um bom Dia das Mães para todas as mães dos nobres vereadores, já que bem lembrado pelo vereador, e os vereadores não hão de esquecer até domingo do dia delas. Bom, como não tem mais... Sim, nobre? Senhor presidente, também o senhor poderia anunciar que segunda nós não estamos na sessão, né? Pode anunciar, nobre vereador, fica então, à vontade. Quero dizer ao público que nos ouve pela rádio, que nos assistem aqui na presença, que nós estaremos embarcando segunda-feira para Brasília, na marcha dos prefeitos e vereadores. E voltaremos na quinta, então na segunda não estaremos na sessão. Obrigado. Bem lembrado, nobre vereador. Sendo assim, já que todo mundo já lembrou do que poderia acontecer, eu dou por encerrada a reunião, convocando os vereadores para a próxima reunião, que será realizada em dia e horário regimental. Uma boa noite a todos.